Bem-vindos a mais um episódio do Beautycast. Olha, se você ainda não segue a gente, o momento é agora. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu adoro, que eu já conheço há algum tempo e que traz pra gente um assunto que eu particularmente adoro, que é um pouco esotérico, místico e eu espero que vocês também gostem. Felipe, bem-vindo. O Felipe, ele é hipnoterapeuta clínico, já impactou mais de 4.000 vidas e ele vai começar contando pra gente como que foi o início dele com hipnoterapia e como esse mundo pode transformar a sua vida. Bem-vindo, Fê. Olá, Isa, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui e de impactar ainda mais pessoas, porque a ideia é essa, ajudar as pessoas mesmo que à distância. Muito honrado pelo convite, para a gente poder conversar bastante sobre esses temas que eu gosto muito. Quando você me pergunta quando tudo começou e como é que foi esse início, tem algo que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem esse detalhe. Eu tenho um hobby desde criança. Eu tenho um hobby diferente das demais pessoas. E muita gente de garoto joga bola ou coisas do tipo, né? E o meu hobby é mágica. Eu sou mágico. Hoje como hobby, mas já atuei profissionalmente também. Então, a minha história é muito longa, mas eu de pequeno eu gostava muito de ganhar de presente baralho. E eu ia nas lojas de mágica com meus pais e pedia alguns kits de mágica de presente. E a mágica tem um quê meio místico. A mágica tem um quê meio diferente, meio oculto, não é? É diferente dos demais. E eu sempre fui muito tímido. Eu me considero ainda tímido, mas no passado eu não conseguia olhar na cara da pessoa, não conseguia olhar nos olhos de alguém como eu estou olhando nos seus olhos agora, conversando, eu não conseguia fazer isso. E a mágica começou a me despertar esse lado mais diferente. Então me ajudava a quebrar a timidez. Então era algo que poucas pessoas faziam. E eu até hoje eu sou mais como hobby, mas tenho em casa, mas junto com tudo isso, quando você começa a estudar mágica, e eu tô falando, nem vou falar a idade aqui no podcast, mas lá quando eu era menino não tinha YouTube, não tinha nada disso. Cara, e aí, como é que vai fazer sem YouTube para você aprender? Então eu aprendia com livros e tudo mais. E a mágica beirava junto ali, ficava junto com o mentalismo. Mentalismo, para quem está assistindo aqui a gente, não sei a idade de quem está assistindo a nós aqui, mas tem um mentalista chamado Uri Geller. Ele é um israelense, ele é na televisão entortar chaves, entortar talheres. Não sei se você lembra disso, fazer relógio funcionar de novo. Então a mágica sempre flertou um pouco com esse mentalismo e com essas ciências, entre aspas, mais ocultas, bem entre aspas assim. E a hipnose está no meio disso. E tem ainda, eu vi que você menciona uma palavra mística, etc. Ainda tem um pouco disso, mas eu tô aqui para desvelar tudo que tem por trás disso, né, Isa? Então, e eu lembro que eu ganhei um livro de hipnose. Eu tenho esse livro até hoje, é meu primeiro livro de hipnose. E quando eu li o livro na época, eu devia ter meus 7, 8 anos, muito cedo, 9, sei lá. E eu falei, nossa, que coisa curiosa. Porque o que eu lia de possibilidades de hipnose, eu achava que era mágica. Porque quando você fala de mágica, puxa, uma moeda sumiu, uma carta do baralho sumiu, ou um elefante sumiu, ou Copperfield, que fez desaparecer a Estátua da Liberdade, e em fevereiro agora ele falou que vai fazer a lua desaparecer. Meu, esse cara é incrível, né? Pois é. A nossa dermato da Odara, a doutora Camila, ela esteve em um show dele lá em Vegas e ela postou, você segue ela? Eu acho que sim. Você viu a mágica que ele fez e ela foi escolhida. Ela estava na plateia, ela foi escolhida e aí ela tinha que pensar, ela contou a história dela, ela tinha que pensar em um nome de algum famoso. Ela pensou no Brad Pitt e ele depois surgiu com um cartaz com legal. tudo que ela tinha falado, então tinha lá no cartaz, Camila está de vermelho com o namorado, tal. E eu falei, meu Deus, como pode? Pois é. Quando você hoje vê alguma mágica acontecendo, você já consegue pensar, olha, eu já sei o que esse cara fez. Eu consigo, porque eu estudei muito tempo, né? Desde os 7, por aí, 8, hoje eu vou falar, estou com 42, mas faz tempo, então eu venho estudando tudo isso, né? Então hoje eu sei mais ou menos as bases das coisas. Mas só para pegar aquele gancho, né? E aí dá para saber as bases, dá para saber um pouco como tudo funciona. Mas quando eu ganho esse livro de hipnose, eu olho algumas coisas lá e falo, não é possível. Então fenômenos do tipo
A pessoa fica grudada numa cadeira. Ou a pessoa esquecer de falar o próprio nome. Ou fenômenos que a gente chama de hipnose de entretenimento. Eu falei, cara, será que isso é possível? Será que isso dá pra fazer? E eu tô falando, eu tenho um livro até hoje, as páginas amarelas, tal, eu tenho guardado num local muito precioso ali na minha prateleira de livros. E tudo começou ali. Então ali foi um começo de entender aquilo, mas era muito novo, né, Isa? Então quando se eu for falar da minha infância, eu sou de 81, mas se eu for falar de anos 90, a TV brasileira teve um hipnoterapeuta uruguaio que veio muito tempo na televisão, chamado Fábio Puentes. Grande amigo nosso, está sempre em congressos juntos, em eventos e palestras, e ele que popularizou essa hipnose no Brasil. Né? Então, só que ele trouxe para o Brasil, inicialmente, eu falo inicialmente porque ele tem um trabalho fabuloso com um monte de coisas aí, ele trouxe essa hipnose mais de entretenimento para a televisão. Então, eu de garoto, eu via isso e eu falava, meu Deus, é combinado. Porque é muito estranho, quando você vê algumas coisas acontecendo, fala, cara, é combinado, é ator, sei lá o quê, né? Porque eu falei, não, que para quem tem a mente de estudar mágica, estudar essas coisas, começa a achar isso. E eu acho que é isso que 90% da população pensa, é combinado. É isso, é isso. Então, as pessoas acham isso e as pessoas, por conta da mídia, e a gente está falando hoje de TikTok, a gente está falando de Instagram, aliás, mais de TikTok até do que Instagram, porque o TikTok é uma mídia rápida de 10 segundos, ou mais. Você está passando o vídeo para cima e olhou aquilo, puxa, não é interessante, mais para cima. Então, vocês continuam naquilo. Então, a gente só quer ver os conteúdos plásticos, o que é bonito de se ver, né? O que é, né? O que salta aos olhos. E existe sim essa hipnose de entretenimento. Para quem está assistindo a gente, não, aquilo não é combinado. O que eu li no livro não é combinado. O que está na televisão das pessoas que eu conheço não é combinado. Então é real tudo aquilo. Mas Isa, eu comecei ainda na pergunta, e se eu estiver me alongando, você, por favor, fala que eu posso parar já a explicação, porque se deixar, eu falo até depois de amanhã do assunto. Sou apaixonado pelo tema, mas quando a gente vê hipnose de entretenimento, a gente tende a achar que é só aquilo. E eu falo que a hipnose é uma ferramenta muito bárbara, muito grande para deixar só no entretenimento. Eu não quero desmerecer o entretenimento. Tem shows fabulosos em Las Vegas, já que você falou de Las Vegas, de hipnose de palco. Tem shows no Brasil, amigos meus aqui fazem shows no Brasil, de hipnose cômica, hipnose de palco, mas a hipnose vai um pouco mais além. E o problema desses cortes que a gente vê hoje no YouTube, a gente vê os shorts ou os stories, é que você vê só um pedaço. E quando você vê só aquele pedaço, aí dá chabu. Porque quando você vê aquele pedaço, você vê umas coisas do tipo, a pessoa estala os dedos, a outra cai no chão. Ou toca o dedo na sua testa e você desmaia. E as pessoas assistem e falam, puxa, e agora? O Felipe vai me hipnotizar e vai roubar a senha do meu banco. Ou, puxa, o que será que vai acontecer? Né? Vou arrancar a roupa, vou sair com sei lá o quê. Se eu não volto, eu acho se eu não volto, Eu acho que esse é o medo das pessoas também. Então, Isa, tem muito misticismo em cima, tem muita coisa em cima, mas tem muito a ver também, eu vou falar do Se Eu Não Volto, que é muito boa essa pergunta, tem a ver com a história da hipnose. A hipnose, ela data de mais de 5.000 anos atrás, dos templos gregos e egípcios, muito antiga. E lá, quando se falava de hipnose, é diferente da de hoje. A gente pode falar que o ramo da hipnose, ele se dividia em dois. Entre a hipnose clássica, que é o que eu conheço, e você já teve a oportunidade de passar por ela, e a hipnose do mesmerismo, ou magnetismo. Então, a hipnose clássica é baseada em sugestão, como essas de palco. Agora vai acontecer isso com você, aquilo outro. A outra hipnose não é baseada em sugestão, é energética, vamos chamar assim. Né? Então, quando a gente olha esse outro lado da hipnose, ela está naquela linha do magnetismo, dos passes magnéticos, como a gente vê em algumas religiões por aí. Então tem um pouco dessa confusão entre as duas. E as duas às vezes se bicam um pouco. Uma acha que está certa e a outra está errada. E eu acho que não dá para achar que uma está certa e a outra está errada. Então, tem essa divisão aí. E por isso que as pessoas confundem um pouco as coisas. Né? Então fala, puxa, agora o que aconteceu comigo? Então, respondendo a sua pergunta, é impossível você ficar presa em hipnose, né? De novo, você passou pelo processo. E quem está assistindo... Tô bem, gente. Passei, saí, tô numa boa. E para quem está assistindo, pessoal, já a gente vai entrar em hipnoterapia,
porque hipnose e hipnoterapia são coisas diferentes, né? Hipnose é esse estado nosso, então eu tenho hipnose e você também, estou prestando atenção em você, você em mim, e quem está assistindo a gente também está em hipnose, necessariamente. Então, hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração. Então, por exemplo, um ser humano hoje entra em hipnose 80 vezes por dia. Caramba. Né? Então, eu sempre dou um exemplo de hipnose muito bom. Eu sei que você também gosta de muito de exercício físico e companhia. Então, as pessoas... Tem um exemplo muito bom. Eu gosto de academia, né? Tô lá na academia, quando começa a tocar a música que eu gosto, eu pego mais peso. Ou quando comecei a fazer Muay Thai também, alguns meses. E às vezes tem um som rolando, entra uma música especial. Cara, eu quero bater sem parar. Então, isso é hipnose, né? Então, esse é um estado comum nosso. Então, tem muito mito por aí, cara, hipnose, etc. Eu poderia tirar a palavra e existe igual. Entende? Eu posso tirar a palavra. O nome correto da hipnose, o nome é muito feio, o nome certo, porque hipnose o termo veio do século XVIII ali, e por um médico chamado James Braid. E ele cunhou o tema porque hipnose lembra Hipnos, que é o deus do sono da Grécia. Hipnos. E ele deu esse nome, porque o estado de hipnose, você está de olhos fechados. E de olhos fechados, você de olhos fechados, tá lá, parece que está dormindo. E quando a gente já fala dessa hipnose antiga, dos outros séculos, era uma hipnose em que a pessoa ficava assim, com esses olhos assim, e recebendo sugestões. Tá. Né? Recebendo sugestões. Seja de tabagismo, de dor, de analgesia, etc. e tal. Então, mas o nome certo não é hipnose. Depois o James Braid quis chamar de monoideísmo. Eu acho feio pra caramba o monoideísmo, eu não gosto. Mas é o nome certo. Porque a concentração numa ideia única. Monoideísmo. Entendi. Então, se você pega esse conceito, puxa, quanta coisa é hipnose. E algumas pessoas, elas têm mais dificuldade de entrar em hipnose. Será que tem alguma relação com... Essa pessoa talvez já tenha essa dificuldade de se concentrar em outros assuntos na vida? Legal, ótima pergunta e muito boa pergunta, porque as pessoas que me procuram, outro dia tem um rapaz que me procurou, ele falou assim, eu quero fazer hipnoterapia com você, que é terapia com hipnose, né? Mas eu não entro em hipnose, ele falou pra mim. Algumas pessoas falam, E ele cruzou os braços, ele falou assim, você não vai me hipnotizar. Eu falei, eu não vou te hipnotizar, eu cruzei os braços também. Ele falou, como assim? Eu fui explicar para ele o conceito de hipnose. Porque se eu fosse seguir o conceito original, ou como muitos hipnoterapeutas fazem, que é com um método único, e eu não tenho um método único, eu tenho uma porção de métodos, tem aqueles métodos antigos com o pêndulo, etc. e tal. Aí está o erro. Então, o erro é ter um ser humano na minha frente, eu não posso usar o mesmo método com todo mundo. Né? Claro. Não faz sentido isso, né? Eu não sei como é que a Isa funciona, ou as pessoas que eu já atendi, as 4.000 pessoas que eu já ajudei, como é que as pessoas funcionam. E com esse cliente eu falei para ele, ok, então se eu tenho isso em mente, que hipnose é foco, imaginação e concentração, eu lembro que eu perguntei para ele assim, o que você gosta de fazer? Qual é o teu hobby? Ele falou, cara, eu adoro tocar guitarra. E eu adoro tocar Iron Maiden na guitarra. E eu falei, qual a música que você mais gosta do Iron Maiden? Se eu não estou enganado, ele falou Run to the Hills, do Iron Maiden. Eu falei, ok. E eu sabendo desse conceito, Isa, e ele achando que era uma coisa e hipnose não era, eu falei, então deixa eu te mostrar uma coisa. Faz de conta que você está no seu quarto agora, e ele coleciona guitarras. Eu falei, faz de conta que você está no seu quarto, qual a sua guitarra mais cara, mais nobre, a mais especial? Ele deu lá o nome da guitarra, não sou especialista nisso. Eu falei, fecha os olhos e ela está no seu colo agora, você está sentindo a guitarra nas suas mãos. E você sente a textura da guitarra e você está com a paleta. E ele falou que ganhou uma paleta de não sei quem, do Iron Maiden também. E você está tocando aquela música que você gosta e você está ouvindo aquela música. E ele fechou os olhos e ele começa a balançar a cabeça. E ele começa a balançar a cabeça, eu falo, a música continua tocando, a música continua tocando. E ele lá. E aí eu falei, a música tá mais alta, ele tá tocando, e você lembra do dia em que você encontrou o Bruce Dickinson no aeroporto, e ele começa a chorar. E nessa hora que eu quase choro junto, que essa história é muito boa, nessa hora que ele começa a chorar, eu falo pra ele, abre os olhos,
Ele falou, o que foi isso? Eu falei, adivinha? Isso foi hipnose. E ele falou, cara, é isso? Eu falei, é isso. É isso e tem que estudar para isso. Porque se eu for só na técnica, eu nem ia colocar ele em hipnose. E quando ele fala que o outro colega não colocou ele em hipnose, porque o colega ficou focado no quê? Na técnica. E com técnica você não ajuda o ser humano. Então quando ele foi nisso, foi muito engraçado isso. E hoje ele recomenda para todo mundo, ele fala para todos os amigos. Então foi um método de colocá-lo. Então respondendo a sua pergunta todo mundo entra em hipnose? Sim. Por portas diferentes. Então quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, por formas diferentes. Nem todo mundo aqui vai entrar do mesmo jeito em hipnose. Nem todo mundo vai entrar da mesma maneira. Então esse cliente, que foi muito legal, isso ele tem a porta auditiva, vamos chamar assim, mais ligada. Então quando eu vou fazer hipnose, já tem gente que fala, eu não entro em hipnose porque eu não sou bom de imaginar. Eu não sou bom. Eu também, pessoal, não imagino nada em detalhes. Minha imaginação visual é ruim. Visual é ruim. Mas você pode ter imaginação visual, você pode ter imaginação auditiva, você pode imaginar cheiro, gosto, tátil, imaginação tátil. Então essa é a questão. Olha, você falando agora, eu acho que a minha imaginação olfativa é melhor. Eu sinto alguns cheiros, eu consigo Isso. me teletransportar para lugares, é muito legal. E se você me permite fazer um parênteses nisso, para quem está assistindo a gente, isso é muito legal que a Isa falou por um motivo. Não quero entrar tecnicamente, Isa, no assunto, mas já que você falou isso do olfato, é muito bacana. A gente tem vários sentidos, visual, auditivo, 5 sentidos aí. Bom, falam que tem mais, mas vamos lá, 5 sentidos. Todos os sentidos passam pelo córtex, pelo nosso cérebro pensante. Tem várias partes no cérebro, mas essa parte da frente, o córtex pré-frontal, ele analisa as coisas. Então, quando você vê um filme, você já analisa na hora, você fala, puxa, que porcaria, eu ia usar palavrão, que porcaria esse filme. Ou você está ouvindo uma música e você fala... Mas, o exemplo do cheiro do café da vovó. Ou tem gente que relaciona com perfumes ou outras coisas, incenso e tal. O cheiro, o olfato, ele passa pelo raciocínio crítico direto. Sim. E ele acessa a amígdala cerebral. A amígdala é uma das áreas do cérebro responsável pelas emoções, então é direto, a ligação é direta. Por isso tem tanta essa questão da mística quanto aos cheiros e incensos e afins. Então, é muito isso. Então, se você tem já essa capacidade de hipnose, de lembrar de cheiro, isso é muito interessante. Porque você consegue acessar coisas dentro de você muito fácil. Muito legal. E aí, para quem não entende, eu já fiz hipnoterapia com o Felipe, então eu já sei no que isso me ajudou, mas explica de fato o que você pode transformar na vida de alguém com a hipnoterapia. Legal. Quem está assistindo a gente deve ter algumas dúvidas, né? Deve falar, cara, como é que acontece? Tá bom, porque a pessoa quer saber, e aí? Eu vou fazer e o que vai mudar? Ótimo. Porque a gente sempre espera alguma mudança, é isso, né? É isso aí. Rápida. É isso aí. Então, você que está me assistindo, vendo aqui a gente no YouTube, todas as terapias são maravilhosas, eu não estou aqui para falar mal de terapia nenhuma, não vou fazer isso jamais. TCC maravilhosa, psicanálise, todas são muito boas. A hipnoterapia é diferente, vamos chamar assim, ela é diferente. Algumas terapias, Isa, têm o princípio do acompanhamento e do acolhimento. Então, o mesmo motivo pelo qual vou na academia é o motivo pelo qual eu frequentaria uma terapia a longo prazo. E tá tudo bem. E tá ótimo, tá tudo bem assim. Porque no longo prazo, eu vou me desabafando com alguém, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para me ajudar a entender as coisas. A hipnoterapia é diferente, por quê? Porque a hipnoterapia não fica somente nas histórias. E a hipnoterapia ela vai fundo aonde? Nas emoções. Então, às vezes, o que acontece, né? Eu falo, todas as terapias são boas, mas muitas pessoas me procuram porque falam assim para mim, Felipe, eu tô cansado de contar histórias. Eu tô cansado de ficar falando as mesmas histórias sempre. Porque toda semana é a mesma pergunta, como é que tá a sua semana? Como é que aconteceu? O que aconteceu? Como é que tá? Como é que não tá? E dependendo do método do profissional, isso não resolve. Dependendo do método, isso só reforça o problema, se é que você me entende. É uma repetição no supino, uma repetição na rosca direta. Então, às vezes, o contar a história só reforça mais. Então, a hipnoterapia vai embaixo disso e vai nas origens. Então, para que... Pula essa parte, né, de contar... Porque tem pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, eu tenho dificuldade em ficar compartilhando algumas coisas. Sim. Então, assim,
eu gosto de desabafar às vezes, mas com pessoas específicas. Perfeito. Eu nunca fiz outro tipo de terapia porque eu nunca me senti à vontade de chegar ali para um psicólogo e Sim. contar, Perfeito, sabe? perfeito. Então, a hipnoterapia, bom, já te ajudou, você fez uma sessão já, mas pode ajudar mais, porque eu atendo muita gente assim como você falou, puxa, Felipe, eu não quero contar. Eu não quero ficar falando, cara, toda semana as mesmas coisas. Então, a hipnoterapia vai nas origens, a hipnoterapia vai nas emoções, e via de regra, por que funciona? Porque a maior parte das emoções que estão em você começaram antes, começaram na infância. Então, se você tem, quando a gente tem do 0 aos 7 anos de idade, é como se a gente nascesse e a gente fosse uma folha em branco, né? Do 0 Do ao zero, 7. do 0 ao 7, é. Tá. E dizem que é a idade que a gente tem ali, nosso anjo da guarda nos acompanhando sim, Uhum, né? uhum, Algo do tipo. Eu acredito que o que nosso anjo da guarda nos acompanha uhum, para uhum, sempre, mas dizem isso, né? uhum. Então, é uma idade muito especial, porque é uma idade em que você está se construindo ainda, é uma idade que você está com referência no papai e na mamãe, né? Então é uma idade que tem que, não sou pai ainda, mas é uma idade que tem que tomar muito cuidado, porque tudo é formado nessa idade, entende? As crenças são formadas nessa idade. Então, por exemplo, nessa idade, uma das áreas do cérebro, a gente falou agora do cheiro, então uma área que a amígdala cerebral já está formada. Mas demais áreas não estão. O cérebro humano acaba de se formar somente com 24 ou 25 anos, olha isso. Sabia desse Não número? sabia. Eu também não sabia. Eu fui estudar, fazer especialização em neurociência alguns anos atrás. E aí eu olhei, a gente foi estudar isso e falei, cara, como é que pode, né? Então, o cérebro tá sua função otimizada com 24, 25 só anos de idade. Então, quando a gente é pequeno, a vida começa a imprimir as emoções na gente, as situações. Então, eu sempre dou um exemplo, o bicho-papão, né? O medo do escuro, a bruxa, etc e tal. Mas pode parecer tolo isso que eu tô falando, mas assim como a crença do bicho-papão, assim como outras crenças ruins podem ficar. Então, por exemplo, de onde vem tudo isso, né, Felipe? Como é que você sabe tudo isso? Então, eu já fiz isso, há mais de 30 formações de hipnoterapia. A penúltima foi em Londres, a última foi em Nova York. Fiz especialização em neurociências, pós em psicologia positiva. E venho estudando um tempão tudo isso. A questão do trauma, a questão do cérebro. E isso é complicado, porque se você vê uma criança que nasce num lar disfuncional, que apanha em casa, que fica de castigo, que sofre bullying na escola, bom, hoje... E eu falo pra todo mundo, eu sofri bullying na escola. Eu sempre fui tímido. Eu sempre fui muito raquítico. Hoje eu aumentei um pouco mais. Mas eu era muito magro. Eu sofria muito bullying na escola. E tudo tá lá, né? Então as origens estão lá no passado. E por que a hipnoterapia, respondendo a tua pergunta original, para que serve a hipnoterapia? Para resolver tudo isso. Todas as questões emocionais. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, fobia, angústia, tudo isso daí. Né? Legal. E quem está assistindo a gente também tem doenças que podem parecer que não são emocionais e são, como fibromialgia, como enxaqueca, cefaleia, bruxismo. Então, tem doenças que as pessoas falam, puxa, não é emocional, mas entende? Tem sempre um componente. Então, algumas delas, como a fibromialgia, Isa, por exemplo, não tem diagnóstico fechado, não sei se você sabe disso. Se você sabe, né? Sei. Você vai fazer lá o exame e não fechou. Não tem nenhum exame de imagem que comprova, não tem nenhuma uma marcação em exames sanguíneos que comprovam, e aí vai por exclusão. E, por exemplo, eu tenho muitos pacientes de fibromialgia que a coisa vai muito bem, porque a gente precisa ir nessas emoções, né? São algumas sessões nisso. E aí, pro pessoal de casa entender, eu acho, me corrige se eu estiver errada. Lógico. Mas como a gente consegue, por exemplo, melhorar a depressão? Pelo que eu entendo, não entendo muito, mas é acessando pontos de trauma. E aí, o Felipe, por exemplo, volta com você lá num ponto de trauma e você vai reviver e se libertar, podemos dizer assim? Isso aí, boa. Tá, Gostei muito do se legal. libertar. Melhor do que apagar, porque apagar, quando fala apagar, falo, cara, apagar não existe. Mas se libertar, eu gosto muito dessa expressão, eu uso muito essa expressão. A pessoa, Isa, que tem ansiedade ou depressão hoje, isso é muito antigo, é como um fio de um novelo, tá? Imagina um novelo. E a gente tá vendo só a ponta do fio.
Então é muito mais antigo. A pessoa que ela está sentindo hoje é uma repetição de coisas, certeza. né? Eu conto uma história sempre para todos os meus pacientes para falar do cérebro, porque se eu for ficar falando detalhes do cérebro, puxa, a coisa vai longe e ninguém vai entender nada aqui, mas por que, Isa, que a coisa é mais antiga e como funciona a depressão de hoje, como é que resolve? Era uma vez uma mulher das cavernas que morava numa caverna antiga. Felipe, por que está contando essa história? Porque a gente evoluiu como espécie. A gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui, a gente tem isso, a gente tem computadores, a gente tem tudo isso. Mas o cérebro é o mesmo. O cérebro é o mesmo. As estruturas cerebrais são as mesmas. E era uma vez uma mulher das cavernas, ela morava numa caverna, ela saia para pescar todo dia. Um belo dia, ela sai para pescar, ela vê um tigre no caminho. Quando ela vê esse tigre, ela congela. Ela entra num modo ali que ela não sabe o que fazer. Porque a gente tem alguns modos dentro da gente. A gente tem o modo de luta e fuga, que isso é bom. Porque eu posso ter energia para ir atrás de algo ou fugir. E tem o terceiro modo, que é o congelar. Isa, ela vê aquele tigre, ela entra num modo especial no corpo, e o que acontece naquela hora? O coração acelera. Olha como tudo é muito inteligente, né? O coração acelera. Por quê? Para mandar sangue para as mãos e pés. Para quê? Para ter bastante energia. Para quê? Para enfrentar o tigre ou sair correndo. Simples assim. Vai sangue para a superfície, falta sangue na digestão, a boca do estômago fica gelada. Não tem salivação, a boca fica seca. Pupila dilata, perigo, 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 pode ter outro tigre no caminho. Ela entra naquele modo, ela opta congelar, fugir, voltar para a caverna. No dia 2 ela sai, o tigre está lá fora. Isa, puxa vida, ela volta para a caverna. No terceiro dia, o tigre está lá fora. No quarto dia, o tigre está lá fora. Putz. No quinto dia, Isa, acontece um fenômeno muito especial. Nós, seres humanos, nós somos emocionais, certo? Nós somos automatizadores, a gente automatiza tudo. Então, tá vendo que você tem brincos, garanto que você coloca o brinco sem olhar mais. Você vai e coloca. Ou olhar a hora no relógio, você bate o olho e você já sabe que horas são. A gente é emocional, a gente é automatizador. A gente compara o presente, passado e futuro, principalmente com o passado. Sim ou não? Sim. E nessa hora, essa mulher das cavernas, ela, só de pensar no quarto ou quinto dia de tentar sair da caverna, ela já congela. Ela já tensiona os músculos. Só de imaginar aquilo. O cérebro não sabe o que é real, o que é imaginado. Então garanto que você já passou por alguma situação difícil e teu coração acelerou, sim ou não? Sim, com certeza. Garanto também que você já tenha tido algum pesadelo que você acordou com o coração na boca, acelerado. Ou, uma muito boa, não sei se você gosta de filme de terror, você assiste filme de terror? Não. Então, não assiste porque o coração acelera demais, Não vou ter com gosto medo. nem de filme de terror, nem de jornal com notícia ruim, Vai. não gosto. Então, eu gosto de filme de terror, eu falo que eu sou masoquista, eu assisto pra sofrer. E às vezes acaba o filme e falo, cara, o coração tá na boca, tem gente em casa. Eu falo às vezes. Né? Então, tendo todo esse mecanismo de pano de fundo, a nossa mulher das cavernas, só de pensar nisso tudo, ela fecha os olhos, ela trava, ela fala, cara, eu não vou sair da caverna. Eu vou piorar a história. No 7º dia, se ela tá com fome, ela sai. Ela não vê tigre nenhum, Isa, mas ela vê um pequeno arbusto balançando assim. Adivinha quem ela pensa que tá atrás do arbusto? Claro. O tigre. E ela trava, ela não sai da caverna. E ela morre de fome na caverna. Eu sei que é uma história ruim, mas é uma história de um livro de neurociência, chama Paranoia. Paranoia do Tigre de Papel. E o que a história tem a ver com a depressão que você me perguntou? Tudo. Porque às vezes o ambiente que a pessoa está hoje, atendo muita gente que está com burnout, depressão, burnout. Então, o ambiente de hoje às vezes lembra o ambiente do passado. O teu chefe, de repente, de hoje, lembra o papai que batia em você no passado. Então, o teu colega que está do teu lado no trabalho, de repente, nossa, de longe, eu lembro que meu irmão era parecido com o meu irmão a fazer aquilo lá atrás. Percebe? Então, a depressão tem vários componentes, eu tô tentando ser simples aqui, mas tem todos esses componentes aí, do passado, das raízes, né? Então, não adianta só tratar o sintoma. Como a hipnoterapia funciona, para quem está assistindo também aqui, a gente já... Felipe, eu tô vendo o Felipe aqui no podcast, aqui com a Isa, no Beautycast, eu vou parar de tomar remédio, eu vou largar tudo, né? Quem deve estar assistindo, não é assim, não faça isso. Você nunca vai ouvir da minha boca para você parar de tomar remédio, para você parar no psiquiatra, jamais. Não é essa a ideia, tá, Isa? Então, é o quê? Os remédios são muito bons, os remédios psiquiátricos hoje são excelentes, de ótima, ajudam muito bem, tratam muito bem, resolvem muito bem os sintomas. E eu jamais vou pedir isso para alguém, vou preso, eu sou hipnoterapeuta,
falei meu currículo aqui, não sou médico, sou hipnoterapeuta, eu vou preso. Mas a hipnoterapia vai para baixo disso, a hipnoterapia vai para as raízes. Então, as raízes da depressão. O que tem por trás? Por que estou ficando tão triste hoje? É Muito isso. legal. E eu acho que, bom, eu pelo menos eu gosto de conhecer coisas novas. Então eu acho que a gente tem que tentar É a isso. cura de diversas maneiras. Tem alguma coisa a ver com espiritualidade, com Legal, alguma religião, algo desse tipo ou não? legal. Ótima pergunta, excelente pergunta. Com outras vidas, com Vamos lá. Vou começar de trás para frente, então, só porque você falou de outras vidas, tá? Vou começar de trás para frente. Eu recebo todo dia, meu comercial recebe todo dia, perguntas do tipo, Felipe, você faz, ou o Felipe faz regressão em vidas passadas? E tem um autor, é muito legal, chamado Brian Weiss, um autor americano. Ele tem um monte de livros sobre regressão em vidas passadas, e ele vai lá, ele consegue comprovar que aquilo foi real, etc. Então, filmam depois e por aí vai. Tem uma questão aí, né? Felipe, você faz regressão de vidas passadas? Eu sempre respondo assim, depende. Felipe, depende do quê? Depende da sua crença Uhum. e depende de onde está a raiz dos seus problemas. Faz sentido? Entende? Claro. Então, quem está me assistindo aqui, está assistindo a gente aqui o método da regressão ou da cura da criança interior, ou eu vou tentar ajudar você a resolver a sua depressão, tentar ajudar você a resolver a sua ansiedade, seu pânico, a gente vai atrás da origem, faz um tracking das origens. Aonde está a origem? Tá nos 7 anos? Eu vou usar um método, o meu método. Tá nos 3 anos? Eu vou usar o meu método também. Tá na barriga da mamãe? Eu vou usar o método também. Tá numa outra vida? Também vou usar o método. A questão da outra vida jamais saberemos se aquilo foi real ou não, mas é possível. E se está ali no subconsciente, com Isso. certeza tem algum motivo, né? Isso, é possível, sim. E é o que você falou, tem um motivo, tem uma razão. Eu não discuto qual a razão. Então, se a pessoa fala, mesmo na vida atual, ela acessa um momento e ela fala, puxa, Felipe, é um primo meu que morreu, nem tá mais vivo, eu sonhei, em regressão eu vi que ele estava abusando de mim. Eu falo, você jamais saberá se essa história é verdade ou não, ele não tá mais aqui. Mas, então, depende a resposta de vidas passadas, mas respondendo para você sobre espiritualidade, eu acho que eu gosto de deixar as portas abertas, Isa. Como assim? Essa eu dou risada assim, porque tem muito hipnoterapeuta por aí que ele se resume a falar que tudo na vida é sugestão. Eu usar um palavrão para falar disso, mas eu acho isso tacanho, eu acho isso feio, eu acho isso pequeno. Tudo é sugestão. Deus é uma sugestão. A energia é uma sugestão. Como assim? Tudo é mentira, tudo é uma invenção da mente. Entendi. Tudo é uma grande invenção da mente, né? E se tudo é uma invenção da mente, se tudo é uma invenção da mente, tudo é mentira. Entende? Nesse sentido. Então, eu prefiro dizer o contrário. Se hipnose é foco, imaginação e concentração, se hipnose é essa atenção focada em você, por que não usar isso a seu favor? Uhum. Por que não usar isso, de novo, né? Eu não necessariamente ponho isso na clínica, mas, puxa, por que não você entrar nesse estado mais interiorizado, esse estado de consciência diferente para acessar outras coisas? Então, eu ligo sim com a espiritualidade, claro que sim. Eu medito todo dia, meditação é uma forma de hipnose também. Então, eu ligo isso porque eu acho que quando você está em hipnose profunda, você consegue acessar estados diferentes de consciência. Sim. Como quando as pessoas tem uns chás por aí, né? Ayahuasca, etc, um monte de Esses coisa. Eu tenho medo. Então, E olha que eu sou bem destemida pra tudo isso. Mas os chás eu tenho medo. então nada contra, né? Os chás nem nada, mas sempre que você tem uma substância, não tô aqui para julgar, não conheço, turma, o detalhe disso, como é que é, mas sempre que você tem uma substância, você tá com uma coisa, a gente chama exógena, né? Fora do seu corpo, para fazer efeito. E aí, dependendo do quanto você toma, etc., não posso entrar em detalhes, para também não saber como funciona, mas você tem ali uma química fazendo efeito em você. Uhum. Na hipnose, ou no estado de hipnose, agora ficou claro, né? Hipnoterapia, terapia com hipnose, hipnose estado. No estado de hipnose, você consegue acessar muitas coisas sozinha. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, a gente está num estado mental chamado de beta. Beta. Então, umas ondas, a gente tem umas ondas cerebrais. Beta, o número de ondas ali determina teu estado. Tá. Depois o beta alfa. Alfa, tô meio à tarde dormindo, até tirando um cochilo à tarde. Aí você tem o sono profundo, teta, delta. Então, assim,
Em hipnose, se você acessa esses estados diferentes de consciência, tem coisa muito legal para fazer. E tem autores muito bons sobre o tema, né? Então, eu gosto de deixar as portas abertas, de novo, sobre a espiritualidade. A gente não conhece nada sobre a mente humana ainda, pouquíssimo. E tem muita gente séria comprovando muita coisa com isso. E o pressuposto, o ponto inicial é o estado, entre aspas, de hipnose. Eu vou me concentrar, eu vou entrar nesse estado meditativo mais profundo e eu vou acessar alguma coisa. Muito legal. É Vamos isso. mostrar na prática para quem está em casa Bora! como funciona? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos mostrar como é que é tudo isso aí. Vamos lá, Isa. Então, vou fazer uma experiência de hipnose aqui. E quem está assistindo aqui a gente, para vocês poderem acompanhar na prática como é que é isso, como é esse processo. Eu vou fazer com a Isa algo aqui que é muito diferente. É algo... Poucas pessoas aqui sabem fazer esse tipo de técnica aqui. Mas vai ser algo muito libertador e muito rápido. Combinado, Isa? Combinado, tô. Quando a gente nasce, a gente demora alguns anos aí para aprender a falar, né? Mas quando a gente nasce sem as palavras, a gente já sabe comunicar o que a gente quer. Já parou pra pensar nisso? Né? Com as mãos a gente empurra o que não quer, com as mãos a gente puxa o que a gente quer. Com as expressões faciais, então não precisa falar para comunicar. Então, quero que vocês prestem atenção no que a gente vai fazer aqui. Vocês vão ver que a Isa não vai me dar a senha do banco dela para eu tirar o dinheiro dela. A Isa não vai sair correndo aqui, não vai imitar galinha, não tem nada a ver com isso. Não. A gente vai fazer a parte aqui terapêutica. Isa, faz assim com as mãos para mim. Olha bem para suas mãos. Mas antes de olhar para suas mãos, o que você está sentindo que você gostaria de resolver aqui? Que coisa que você gostaria de resolver? Pode falar para a gente. Bom, pode ser preocupação Preocupação. no geral. De 0 a 10. 0 é paz mundial, Tá paz na bom. Terra. 10 é muito preocupada. Qual que é a nota disso? 6. 6? 6. Gostaria de baixar isso ou zerar? Não sei. Zerar. Sim. Vamos ver pra gente, vai? Se a gente baixa ou zera, 6. Faz assim. Olha para suas mãos, não olha para mim. Olha para os dedos, para as marcas, para as linhas. Mentalmente eu quero que você comece a repetir assim, aquelas mãos, mas mentalmente. Eu quero que você imagine que você está vendo essas mãos pela primeira vez. E quando você achar que é a hora, você pode permitir que os olhos se fechem. Porque de olhos fechados você pode estar sempre segura e protegida. E tá tudo bem. Isso. Isa, de olhos fechados, nota essas mãos. Nota que uma dessas mãos, eu não sei qual, uma dessas mãos começa a parecer diferente, mas você não vai usar a sua voz. Só mexe pra mim que mão é essa que parece diferente da outra, só sinaliza pra mim. Mão direita. É isso? Mexe de novo. Mão direita. Essa mão direita se auto-escolheu, vamos falar assim, para representar essa preocupação que você sente. Mas está muito pesado sentir tudo isso, Isa. E você começa a notar que à medida que eu falo com você, a respiração fica mais profunda. Dentro de você, você já começa a acessar um estado de paz. Essa mão começa vagarosamente a se mover. Eu não sei se ela vai descer até mim, mas você pode permitir que esses dedos se mexam, essa mão se mova, isso. Por conta própria, sem me ajudar. Deixa o subconsciente fazer isso. E à medida que essa mão se move, você vai acessando tudo que tem a ver com essa preocupação. À medida que essa mão se move, você vai acessando a preocupação que tem por trás, as coisas, pessoas, os lugares. À medida que essa mão se move, você acessa as origens, as causas, o que está em volta da preocupação. À medida que a mão se move sozinha, os dedos, você vai ganhando esse acesso a tudo isso. A tudo isso. E à medida que ela continua se movendo, você se concentra na outra mão, a mão esquerda. A mão esquerda representa a condição oposta, representa a cura. Nota que a mão esquerda começa a se mover também. Eu não sei se a mão esquerda vai tocar no seu rosto ou vai descer. E ela começa a se mover agora. Por conta própria. E à medida que ela desce, se mexe sozinha. Você vai acessando os seus recursos curativos agora. À medida que essa mão se mexe sozinha, você vai acessando a calma interior, a paz, o relaxamento, as respostas agora. À medida que a mão desce sozinha, você acessa tudo isso. À medida em que ela desce, os seus recursos se mexem, você acessa os recursos. Isso tem um novo gosto, uma nova forma de ser. À medida em que ela desce.
E dentro de você, você vai imaginando as novas versões da nova Isa já daqui 1 hora, daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, as novas versões da nova Isa agora. Se sentindo cada vez melhor. E a mão vai se mexendo para qualquer local que ela quer se mexer. A mão vai se movendo para onde ela quer se mover. E dentro de você, você vai acessando sua nova versão agora. E por alguns segundos dentro de você, você fica num local de paz na natureza. Dentro de você, por alguns segundos. Nesse local na natureza, extremamente curativo. Nesse local que você gosta tanto de ficar sozinha na natureza. No local que você pode estar imaginando agora, que talvez você conheça. Eu faço uma contagem de 1 a 10, você volta para aqui, para agora, sentindo muito bem. 1. Cada vez melhor. 2. Eu não sei se essas mãos vão se encontrar, ou vão se subir no coração, ou se vão se entrelaçar, ou se a mão vai ficar parada aí. 3. Livre, leve. 4. Acessando todos os recursos agora. 5. Para ter um final de semana fantástico. 6. Qualquer dor e qualquer desconforto somem do corpo por completo agora. 7. 8. Se sentindo muito bem. Cada vez melhor e melhor e melhor. Mexendo as mãos, os pés. 10. Abrir os olhos. Aqui. Voltando. Nossa, é muito... Olha, é muito legal. Como foi? Vejam os olhos dela aqui, ó. Como estão os olhos dela. Tá até lacrimejando um pouquinho lá no... É muito legal. Qual é a nota agora? Era 6. Que nota tá agora? Agora nem me lembro de preocupação nenhuma. Muito bom. Gostou? Gostei. Que legal. Legal. Então, Gostei. deixa isso interiorizar. Pessoal, isso aqui é uma amostra. Isso não é uma sessão de hipnoterapia. A gente nem poderia fazer isso aqui detalhado. Isso é uma amostra de uma técnica que é muito gentil, mas ao mesmo tempo muito transformadora. É. E tem algumas maneiras das pessoas fazerem em casa. Tem. Por exemplo, no pós-sessão do Felipe, ele envia algumas coisas, alguns vídeos, e eu já entrei em hipnose sozinha em casa com as recomendações que você me mandou. Tem como a gente mostrar isso um pouquinho? Tem pra gente mostrar para as pessoas de casa. A gente pode fazer um exercício com quem tá em casa agora. O que você acha? Acho ótimo. Boa ideia? Boa ideia. Você quer me acompanhar também? Quer? Vamos virar aqui para cá. Então, você pode ficar aqui. Então, você dessa posição mesmo. Coloca as mãos em cima das pernas. Pessoal que está em casa, vocês podem fazer junto com a gente. Pessoal que está no estúdio pode fazer também. Todo mundo que está aqui pode fazer com a gente. Isso que a gente vai fazer aqui vai ser extremamente curativo. Vai ser muito rápido. Não precisa ser demorado para funcionar. E você vai estar sempre seguro e protegida. Seguro e protegido, segura e protegida. Tá bom? Então, é uma técnica de auto-hipnose. E é um presente para cada um que está em casa. Para os nossos convidados, todo mundo aqui no estúdio também. Então, eu quero que você pense em um problema que você quer resolver, mas mais do que isso, eu quero que você pense em como seria a nova versão sem esse problema. Consegue pensar nisso? Como seria a sua nova versão sem esses problemas? Não fecha os olhos ainda, não vale, tá bom? Eu já não posso ver o momento aqui de descansar, que eu já estou fechando o olho. Então, pense num problema, mas mais do que num problema, sua nova versão sem esses problemas, beleza? Então, vocês podem se guiar pela minha voz. Eu vou usar a palavra você em vez de vocês, porque você que está me assistindo faz de conta que eu estou falando com você. Faz de conta que eu estou falando com você. Tudo bem? Coloca as mãos em cima das pernas, costas apoiadas. Se você estiver dirigindo, não faça esse exercício. Se você está operando alguma máquina pesada, não faça esse exercício. Se você precisa dividir a atenção com algo, não faça. Não vai te fazer mal, não é isso, porque eu preciso da sua atenção aqui, tá bom? Então, coloca as mãos em cima das pernas. Prepare-se e traga essa intenção de acessar a sua nova versão. Feche os olhos. Muito bem, mantenha os olhos fechados. Eu vou fazer uma contagem, é só você seguir a minha contagem. 10, abre os olhos. Fecha os olhos, mantém fechados, dobrando o relaxamento atual. 9, abre os olhos. Fecha os olhos, indo mais fundo. 8, abre os olhos. Fecha os olhos, com um boneco de pano, soltando.
aprofundando. 7, abre os olhos, fecha os olhos. 6, abre os olhos, fecha os olhos, deixando ir. 5, abre os olhos, fecha os olhos, como um punhado de elásticos jogados na cadeira. 4, abre os olhos, fecha, mais relaxado. 3, abre os olhos, fecha os olhos, deixando ir todas as tensões agora. 2, abre os olhos, fecha os olhos, não há nada o que fazer senão afundar mais e mais em hipnose profunda. 1, abre os olhos, fecha, mantém fechados e vai bem fundo. E nesse estado que você está agora, você imagina que você está sentado numa poltrona de cinema. Eu gosto de imaginar um cinema que eu fui e que era uma poltrona muito confortável aqui em São Paulo. Um cinema que eu deitava numa poltrona de couro e eu ficava assistindo aquele filme. Eu quero que você imagine que você está numa poltrona dessas. E quando você vê aquele filme que está naquela tela, aquele filme começa com a sua nova versão. Imagina a tua nova versão naquele filme, liberta daqueles problemas. Imagina a tua nova versão que acorda cedo de manhã, abre as janelas, luz do sol na cara, energia. A tua nova versão que faz exercício físico, a tua nova versão que faz escolhas sadias e saudáveis, a tua nova versão que bebe mais água, a tua nova versão que contempla mais, a tua nova versão que se liga ao que transcende, a tua nova versão que se liga a si mesmo, a tua nova versão que sente emoções positivas durante o dia. Olha você aí sentindo mais prosperidade, olha você sentindo mais abertura, olha você sentindo mais capacidade. Olha a tua nova versão nessa tela, daqui um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. Olha o filme passando e você está assistindo esse filme e sorria para esse filme e o filme sorri para você. Esse filme vai acabando e a gente volta ele para o começo, zup, e eu pauso ele na cena inicial. E você sai dessa poltrona flutuando, entra, pisa dentro da tela do filme, entra dentro da tela, sente como é a tua nova versão agora. Olha como é, entra nesse novo corpo e você acorda, e você abre a cortina, a energia. Olha a tua nova versão cheia de vitalidade, de alegria, de felicidade. Olha a tua nova versão cheia de calma e de paz. Olha a tua nova versão que faz mais exercícios físicos. A tua nova versão que contempla mais, a tua nova versão que medita, que respira, que bebe mais água, a tua nova versão que come mais saudável, a tua nova versão que faz escolhas sadias e saudáveis, a tua nova versão mais próspera, com mais abertura, com mais ampliação, com mais criatividade. Sorria, essa é a sua nova versão agora. Olha o teu sono como agora está fantástico, olha como você dorme bem, olha como aquele problema de insônia, nem sei mais falar, foi embora. Olha como o teu sono é tranquilo e você acorda restaurado no dia seguinte. Olha a tua nova versão agora. E sentindo essa nova versão, uma música que você gosta começa a tocar no fundo da sua mente, e a música vai tocando e você vai sentindo isso no peito, isso vai crescendo, crescendo, subindo, subindo, você vai ficando cada vez melhor e cada vez maior com tudo isso. Se sentindo muito bem, muito bem. E a música continua tocando, 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 e mentalmente você vai repetindo uma palavra que te leva a esse estado. Talvez a palavra seja feliz, ou talvez a palavra seja paz, ou seja um número qualquer, mas é um código. Para a partir de hoje, sempre que você repete essa palavra, esse estado vem. Sempre que você repete essa palavra, esse estado vem, a música vem e você se sente cada vez melhor, cada vez maior. 1. Se sentindo muito bem. 2. Para ter uma vida extraordinária. 3. Para quebrar todos os limites e barreiras. 4. Porque você pode, você consegue. 5. Isso está com você a partir de agora. 6. 7. Qualquer dor. 8. Qualquer desconforto. Vão embora do corpo agora por completo. 9. Mexendo as mãos, mexendo os pés. E 10. Abrindo os olhos, no aqui e no agora. 2 vezes em hipnose na sequência. O olho fica brilhante assim, né? É. Como fica? Eu fico muito relaxada sempre que eu faço sessões com você, muito mesmo, muito. Fê, adorei, tenho certeza que o pessoal de casa também, e eu quero que todo mundo conte pra gente como foi essa experiência de agora. Muito obrigada a todos que estão assistindo, e depois a gente quer saber tudo. Maravilha. Posso deixar meus contatos? Eu quero que você deixe seus contatos,
Eu sei que você tem vários vídeos, Isso. as pessoas já podem começar por aí, né? Podem começar por aí. Isa, obrigado pelo convite, fico muito feliz. 2 vezes em hipnose, já foi privilegiado aqui, hein? 2 vezes na sequência, não é pra todo mundo não. Então, se você quer ver meus conteúdos, se você quer me acessar, mas antes de tudo, eu também sou parceiro da Odara, né? Então eu atuo junto com a Isa, com toda a equipe lá também. E se você quiser fazer contato comigo, você pode mandar mensagem no WhatsApp 91468 2090. 91468 2090. Eu acho que é legal falar o DDD. Isso, 011 91468 2090. Ou você pode mandar você pode ir no meu Instagram também, @Felipe Gonzalez Oficial. @Felipe Gonzalez Oficial com Z no meio e Z no final. No YouTube, Felipe Gonzalez Oficial também. Então eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, eu tô no Spotify, tem uma playlist no Spotify, um podcast chamado Hipnoterapia e Autoconhecimento. Eu tô no aplicativo de meditação no Insight Timer, então em muitos lugares aí você pode começar a me seguir, a consumir esses conteúdos aí. E é muito legal. Tá tudo no Insta, fica mais fácil, né? @Felipe Gonzalez Oficial com 0 meses no final, tá tudo lá. Mais fácil aí. Me segue, vê os conteúdos se você quiser fazer terapia. Atendo em São Paulo, atendo em Jundiaí, atendo online, pessoas do mundo todo também. E vai ser um prazer ajudar vocês também. Obrigada, Isa. Fê. E vamos conversar sobre atendimento na Odara aqui em Campinas. Vamos nessa. Então, É isso. quem sabe aí o pessoal de Campinas vai poder fazer aqui em Campinas mesmo. Muito obrigada a todos e eu espero vocês contarem aqui como foi entrar em hipnose.